Muito bom dia! Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Hoje estamos começando aí uma nova série, né? Estamos dando início ao mês de julho, hoje é dia 4 de julho de 2021, e nós vamos dar início então a uma nova série. E nessa nova série nós vamos falar de um tema que faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, que é o medo. Então, a nossa série nesse mês de julho, nós vamos falar sobre esse tema, medo. E o medo ele aparece nas nossas vidas por diversos fatores, né? Talvez o que tenha pegado mais nós nesses últimos tempos tem sido essa questão da pandemia, né? Então eu quero te convidar, se você conhece alguém, tem algum amigo, algum parente, algum familiar, alguém que você conhece, que está passando por dias difíceis, eu queria te convidar a compartilhar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a comentar esse vídeo, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas. Eu tenho certeza que a aula de hoje Deus vai falar profundamente aos nossos corações. Então, nesse mês nós vamos falar um pouquinho sobre esse medo, né? Então, nós sabemos que em algum momento da nossa vida vai acontecer alguma coisa, nós vamos ter que lidar com algumas situações que isso vai trazer esse sentimento de medo, né, para os nossos corações. Mas se nós formos ver lá desde a criação do mundo, nós vamos ver que o medo já estava presente. Por exemplo, se nós pegarmos lá na criação, em Gênesis, capítulo de número 3, quando Adão e Eva, eles decidem comer do fruto do bem e do mal, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e eles descobriram que eles estavam nus. Então, quando Deus vem no fim da tarde para conversar com eles e Deus chama por Adão e Eva, o que eles fazem? Eles se escondem. Por quê? Porque eles estavam com medo, né? É isso que o texto vai falar lá, né? Então, nós percebemos que esse sentimento daquilo que não está no nosso controle, ele é gerado no nosso coração desde a criação, desde o começo do mundo, né? Então, muitas vezes, por nós não termos a condição de prever aquilo que vai acontecer no nosso futuro, isso causa uma insegurança muito grande para o nosso coração. E isso gera em nós, então, esse sentimento de medo, né? Tem um pastor chamado Tim Keller, talvez você conheça. Ele tem um livro muito bacana chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E tem uma frase que eu destaquei aqui pra gente que ela é muito bacana. Queria que você prestasse atenção. A frase ela diz assim: não importa quais cuidados tomemos, quão bem nos organizemos por uma boa vida, não importa quão duro nós trabalhemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis com amigos e família e bem-sucedidos em nossa carreira, alguma coisa vai inevitavelmente dar errado. Olha que coisa legal, porque por mais que a gente tente, por mais que a gente faça, por mais que a gente lute, por mais que a gente queira fazer as coisas de maneira organizada, pensada, inevitavelmente, Tim Keller foi muito feliz, né? Inevitavelmente, alguma coisa, alguma hora vai sair do nosso controle. Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos medo de ficar doentes, nós temos medo da morte, nós temos medo de morrer e ir para o inferno, nós temos medo da violência, nós temos medo do desemprego, nós temos medo da crise econômica, nós temos medo de ficar solteiro, não arrumar ninguém para casar e ficar tiozão, tiozona para o resto da vida, né? Nós temos medo de não conseguir criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos filhos. Então existe uma
série de circunstâncias que ao longo da nossa vida elas vão acontecendo e muitas vezes nós não temos o controle dessas coisas. Então, isso traz esse sentimento, né? Então, como Tim Keller diz, inevitavelmente, em algum momento da nossa vida, algo vai dar errado, né? E nós vamos acabar passando por esse sentimento que é tão ruim para nós, né? Mas o que eu acho interessante nessa questão é que Deus, ele conhece perfeitamente o nosso coração. Deus, ele fala todos os dias para nós: não tenha medo. A palavra não tenha medo aparece 365 vezes na palavra de Deus. Então, a cada dia do ano, para cada dia do ano, o Senhor está falando: não tenha medo, né? Então, quando a gente fala um pouco sobre medo, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver, tentar aprender com alguns personagens como é que eles enfrentaram essa questão do medo, o que eles fizeram, né, para enfrentar esta questão do medo. Será que existem personagens que passaram por dificuldades? Será que a Bíblia tem alguns personagens que tiveram dificuldades e que esse sentimento de medo tomou o coração deles na época em que eles viveram? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, o nosso personagem de hoje é nada mais, nada menos do que Abraão. Abraão, você sabe que ele foi considerado o pai da fé. Então, nós vamos começar falando sobre medo justamente desse homem que foi conhecido, ficou conhecido por ser o pai da fé, né? E aí eu pergunto para você, será que Abraão, ele passou por algum momento difícil? Será que Abraão, ele passou por alguma crise? Será que Abraão, ele enfrentou alguma dificuldade? Ou será que tudo foi flores para Abraão? Será que a vida de Abraão sempre foi perfeita e ele nunca passou por nenhuma situação, né? E é isso que nós vamos tentar ver na aula de hoje e aprender com Abraão a como lidar com o medo que toma o nosso coração. Mas antes de nós falarmos especificamente aí sobre como Abraão lidou com isso, nós precisamos lembrar um pouquinho da história de Abraão, o que acontece com Abraão, né? Então nós precisamos voltar lá para Gênesis 12, porque em Gênesis 12 nós temos Deus chegando para Abraão e falando: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, do seu conforto, porque eu vou mandar você para uma terra que você não conhece. E eu vou fazer que a partir de você, Abraão, todas as famílias da terra sejam abençoadas, né? E aí eu imagino o Abraão, quando ele ouve isso de Deus, falando que ele seria uma bênção, eu penso no que Abraão deve ter pensado naquela época, porque nós precisamos lembrar algumas coisas. Primeiro, Abraão estava saindo do conforto da sua família, um ambiente onde ele tinha ali pessoas com quem ele poderia contar, e ele vai para um lugar que ele não conhece ninguém. Segundo, Sara, sua esposa, não podia ter filho, ela era estéril. Eles já eram avançados em idade, já não eram mais novinhos, né? Então nós temos aqui uma série de problemas que Abraão, ele precisa realmente depositar a fé dele em Deus. Porque vai para longe da família, a esposa não pode ter filho, já são avançados de idade, Deus está falando que ele vai ser uma bênção. Deus está falando que ele vai ser o pai de muitas e muitas pessoas, sendo que ele não pode ter filhos se eles são avançados em idade, né? Então nós temos um perigo que ronda o coração, uma dúvida que ronda o coração de Abraão. Como se não bastasse, Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, da Babilônia, né? E
ele habita num período em Canaã e a Bíblia diz que há fome em Canaã. Então, para que ele não morra de fome, ele precisa fazer o quê? Isso ainda em Gênesis 12, ele precisa ir para o Egito. E quando eles chegam no Egito, lembra lá o que acontece? A Sara era uma mulher muito bonita. Então, com medo dele ser morto, de acontecer alguma coisa com ele chega para Sara e fala: Sara, você é uma mulher muito bonita, então acho melhor você dizer que você é minha irmã, para que o faraó, para que as pessoas daqui não façam nenhum mal a mim. E aí o que acontece? Deus havia dito para Abraão que a partir dele as famílias da terra seriam abençoadas. E o que o texto diz que acontece? Por causa disso, Faraó toma Sara e Deus castiga o Egito todo com pragas. Então veja como é que está a cabeça de Abraão. O homem que Deus prometeu que seria uma bênção, em vez de trazer bênção para esse povo, onde ele é sustentado, onde ele encontra abrigo, onde ele encontra alimento para ele e para os seus animais, ele traz maldição, né? Ele traz um peso ali, né? Ainda em Êxodo, em Gênesis capítulo 13, nós vamos ter depois disso a discussão dos servos de Abraão e os servos de Ló. Você lembra lá que Ló vai juntamente com Abraão. E Deus já estava abençoando muito, tanto Abraão quanto Ló, e eles tinham muito gado, muita ovelha, e o pasto era pouco para tantos animais que eles tinham. Então, Abraão e Ló, eles chegam, conversam depois dessa briga e eles decidem, então, se separar. Ló vai para um lado e Abraão vai para o outro lado, né? E Ló, ele vai ficar com a parte melhor, que é o Vale do Jordão, né? Que é um lugar maravilhoso, que é comparado ao Jardim de Deus. E Abraão vai ficar ali com a região de Canaã, né? E aí no capítulo de número 14, nós temos novamente Abraão tendo que entrar em guerra para salvar o seu sobrinho Ló. Se você for pegar lá Gênesis 12, 13, 14, você vai ver todas essas histórias que eu estou te trazendo aqui, né? Então nós temos Ló, Abraão tendo que entrar em guerra com reis para que ele possa trazer de volta aí o seu sobrinho Ló em vida, né? Então, por que eu trouxe esse contexto? Porque eu acho muito bonito a forma como o capítulo de número 15, ele vai começar, né? Primeiro nós vemos todas essas crises de Abraão, nós vemos todas essas dificuldades que Abraão teve, né? E aí o versículo de número 15, versículo 15:1, ele vai começar dizendo assim: depois destas coisas. Olha que interessante. Deus faz uma promessa, Abraão velho, Sara velha, não podia ter filho, eles não tinham filhos antes na juventude, e Deus faz essa promessa, acontece tudo isso, em vez de ele trazer bênção, ele traz maldição, e aí o texto, capítulo 15, começa dizendo, depois destas coisas, né? Eu acho muito interessante, porque, então se formos parar para ver, trazendo aqui de 1 ano e meio para cá, né? Quantas coisas nós não deixamos de fazer, quantos planos, quantos projetos nós tínhamos, né, preparados e que nós não conseguimos executá-los. Nós temos um exemplo muito claro aqui. O Tiago e a Paula estavam para se casar, estava tudo marcado, tudo certo, né? E ainda não conseguiram realizar aí a sua cerimônia de casamento. Casaram no cartório, mas não conseguiram ainda fazer a sua cerimônia de casamento, né? Devido a essa pandemia que tem tomado os nossos dias, né? Mas não é só isso. Tem muitas pessoas que estão passando por essa fase, por esse deserto, né? Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas faliram, empresas fecharam, muitas pessoas
perderam entes queridos, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas estão com outros problemas que foram desencadeados justamente por causa dessa pandemia, né? Muito medo, muita insegurança tem tomado o nosso coração, né? E infelizmente nós estamos atravessando esse deserto, mas nós precisamos lembrar que todo deserto ele tem um começo, ele tem um meio, mas ele tem um fim, né? Então nós precisamos lembrar muito bem disso. E o texto ele continua dizendo lá, né? Depois destas coisas, o Senhor veio até Abraão em uma visão. É isso que o texto vai falar para nós lá. Então Deus, ele conhece perfeitamente o que passa no nosso coração. E Deus sabia o que estava se passando no coração de Abraão ao longo de todos esses anos, né? E eu acho interessante que a palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, vem ao encontro de Abraão. E Deus sabia o que estava acontecendo, assim como Deus também sabe o que passa no meu coração, Deus sabe o que passa no seu coração, Deus sabe o que nós estamos enfrentando. Mas o que eu acho mais lindo nesse texto é a mensagem que o Senhor traz para Abraão, né? E é a mensagem que o Senhor também ele está trazendo para a minha vida e ele está trazendo para a sua vida no dia de hoje. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, a toda essa turbulência, em todo esse caos que nós estamos vivendo, em toda essa incerteza que nós estamos vivendo, o Senhor hoje ele tem uma mensagem para mim e para você. Sabe o que ele diz? Versículo de número 1, ele continua dizendo lá: não tenha medo, Abraão, não tenha medo. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje, que mesmo com todo esse caos que nós estamos vivendo, o Senhor diz todos os dias para nós: não tenha medo. E eu acho legal porque aqui é a primeira vez que Deus se dirige diretamente chamando Abrão. Nessa época ainda ele era Abrão, né? Abrão pelo nome, né? É como se Deus estivesse fazendo um mimo, um carinho em Abraão. Deus estivesse chegando para Abraão e falando: Abraão, eu conheço você. Abraão, eu sei quem é você. Abraão, eu conheço a sua vida. Abraão, eu sei o que você tem passado. Abraão, eu sei tudo o que acontece na sua vida. É como se Deus estivesse chegando para Abraão e trazendo esse conforto, esse consolo. Ele diz: não tenha medo, Abraão, né? E o texto continua dizendo ainda no versículo 1, ele diz assim: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver que ao longo da palavra de Deus nós temos várias promessas do próprio Deus dizendo que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa proteção, que é Ele quem nos guarda, né? Só para citar alguns aqui, nós temos, por exemplo, Salmo de número 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não teremos medo. Nós poderíamos citar também o Salmo 23, mesmo que quando eu ande por vales de trevas e morte, não terei medo de perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, né? Então, nós vemos a todo tempo o Senhor falando de proteção, o Senhor falando que vai nos guardar, o Senhor falando que vai nos proteger. Mas talvez você se pergunte: como é que Deus pode nos proteger? Se você acabou de falar que Abraão, em vez de trazer bênção, ele trouxe maldição, que ele brigou, teve briga lá entre os servos dele. Como é que Deus protege, né? Ou talvez você esteja pensando: como é que Deus pode
me proteger? Sendo que eu estou desempregado, sendo que eu estou doente, eu estou enfermo, meu caso não tem solução, eu não sei quantos dias mais eu tenho de vida, eu não sei se a minha empresa ela vai sobreviver a essa crise, eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Como é que Deus ele pode me proteger? Como é que Deus ele me protege sendo que a minha vida está virada de pernas para o ar? Então, para tentar responder essa pergunta, eu queria trazer aqui 5 afirmações para que a gente pudesse entender a forma que Deus tem de nos proteger. A primeira afirmação, ela diz o seguinte: ter a proteção de Deus significa que nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite. Ou seja, nada que acontece nas nossas vidas acontece sem a permissão de Deus. Então, essa é uma maneira de Deus nos proteger. Ele só permite que algo aconteça nas nossas vidas se ele tiver um porquê, se ele tiver um propósito. Segundo, como é que Deus nos protege? O que significa a proteção de Deus? Significa que não existe situação difícil na sua vida que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. Gente, muitas vezes a gente não consegue entender por que as coisas acontecem nas nossas vidas. Mas se elas estão acontecendo, é permissão de Deus. Deus ele está ali planejando, fazendo alguma coisa para que a gente possa ter ali algum aprendizado, alguma coisa vai acontecer nas nossas vidas. Terceiro, como é que Deus nos protege? O que significa a proteção de Deus? Significa que qualquer coisa ruim que aconteça com você também faz parte da proteção de Deus. Eu acho muito interessante porque nós conseguimos aceitar de uma maneira muito fácil o favor de Deus. Nós conseguimos aceitar de maneira muito tranquila quando nós nos damos bem no emprego, na família, quando a gente ganha dinheiro, quando a saúde está bem, mas nós não sabemos reconhecer o favor de Deus quando nós estamos passando também por dias difíceis. Né? Nós só queremos saber da parte boa. Quando acontece alguma coisa, a gente acha que Deus virou as costas para nós, nós achamos que Deus não liga mais para nós, que Deus não ouve a nossa oração, mas Deus, Ele também tem os planos dele quando as coisas não dão certo para nós. Ainda, o que significa a proteção de Deus? Significa que nada vai atingir você que impeça Deus de cumprir o plano dele em sua vida. Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fala: Deus, por que você permite que isso aconteça? Não consigo entender. Mas Deus ele consegue ver o passado, o presente e o futuro, e Ele sabe o que é melhor para nós lá na frente. Ainda, o que significa a proteção de Deus? Significa que você nunca vai batalhar sozinho, porque Ele vai lutar com você e por você. Significa que você nunca vai batalhar sozinho, porque Ele vai lutar com você e por você. Então, nós precisamos saber e entender que a todo momento o Senhor ele está conosco. Lembra lá do Tim Keller que eu falei, que escreveu o livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento? Ano retrasado, 2019, se eu não estou enganado, o pastor Tim Keller, ele teve um câncer de esôfago, se eu não me engano, e nesse período em que ele teve que fazer os exames, nesse período em que ele teve que passar por vários exames, por quimioterapia, esse tipo de coisa, ele disse a seguinte frase numa entrevista. Ele disse assim: embora tenhamos passado momentos de choque e de medo, Deus esteve extraordinariamente presente comigo em todos os muitos testes, biópsias,
e cirurgias nas últimas semanas. Então aqui a gente vê o consolo, aqui a gente vê a proteção de Deus, né, sobre a vida do pastor Tim Keller, e ele testifica isso. Teve um outro pastor também chamado Mike Schelsler. Ele perdeu o filho ainda muito novo, né, e antes do filho dele falecer, nos últimos momentos de vida do filho dele, os últimos suspiros de vida do filho dele, ele diz a seguinte frase. Ele diz assim: estou sentado à cabeceira do meu filho, à beira da morte, às 3h48 da manhã. Choro como um louco. Bergman Roosevelt disse uma vez que ninguém pode se sentar à cabeceira de um filho, à beira da morte, e acreditar em Deus. E aí ele diz assim: eu discordo com toda a minha força. Minha fé é a que me fortalece. De outra maneira, como poderia suportar isso? Não podemos fazer mais nada. Nada mais satisfaz minha alma. Eu adoraria salvar meu filho. Eu facilmente daria a minha vida pela dele. Mas Deus não escolheu esse caminho para nós. Ele escolheu um vale de lágrimas. Mas Ele irá atravessá-lo comigo. Então veja que essas pessoas passaram por situações tão complicadas na sua vida, mas elas sentiram ali a proteção de Deus, elas sentiram ali Deus passando com elas durante esse período de luta, né? E é assim que muitas vezes nós conseguimos enxergar a proteção de Deus, né? Eu me lembro, conversava com o reverendo Wagner no período em que a Ione estava internada e eu conversava com ele e falava: pastor, eu não sei como que a Fernanda ela está tendo essa paz, ela está tendo essa tranquilidade, vivendo tudo que ela está vivendo, né? Passando por tudo que ela estava passando, né? Porque a todo momento nós víamos o áudio dela e ela contava como que a missionária Ione estava, e aí ela no final ela sempre dizia assim: Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, né? Então ela transbordava uma paz, ela transbordava uma tranquilidade, mesmo passando por todos aqueles momentos difíceis que ela estava passando, né? Mas a todo momento ela entendeu que o Senhor, Ele estava no controle de todas as coisas, e nada do que estava acontecendo com a missionária Ione estava acontecendo por acaso. Era a permissão de Deus, e isso trazia um conforto e um consolo para a vida dela, né? Então muitas vezes a proteção de Deus significa isso, que Deus ele vai trazer essa paz para o nosso coração, ele vai trazer esse consolo para o nosso coração, para que a gente possa atravessar esse deserto, né? E Deus ele atravessa esse deserto juntamente com cada um de nós. Mas qual que foi a reação de Abraão depois que ele ouve isso de Deus? O que Abraão ele faz depois que ele ouve isso de Deus, né? Porque Deus havia dito que não era para ele ter medo, que Deus seria o escudo dele e que ele seria recompensado por isso. E aí veja só que interessante que o texto ele vai nos falar. O texto continua dizendo assim: primeiro Deus faz a promessa, e aí nós temos aqui a resposta de Abraão, né? Primeira pergunta de Abraão. Abraão ele pergunta assim para Deus, versículo de número 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro do que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então veja só, a crise que Abraão ele estava vivendo. Mesmo depois de Deus
ter feito uma promessa para ele, mesmo depois de Deus ter aparecido numa visão para ele, falado: Abraão, não tenha medo, Abraão, eu vou te proteger, Abraão, você vai ser recompensado por isso. A única coisa que Abraão via era aquilo que estava ao seu redor. A única coisa que Abraão ele conseguia enxergar era as circunstâncias em que ele estava vivendo. Eu tenho certeza que deve ter passado um filme na cabeça de Abraão. Ele deve ter pensado: pô, saí do meio da minha família, minha esposa não consegue ter filho, eu já sou velho e Deus ainda fala que vai me proteger. Não tem como isso acontecer, não tem como eu ser uma bênção para outras pessoas, sendo que eu não vou ter herdeiro para herdar aquilo que Deus está me dando, né? Então Abraão ele só conseguia enxergar as circunstâncias, aquilo que estava tomando o coração dele, né? Tem um outro autor chamado Brennan Manning. Ele escreveu um livro chamado O Impostor que Vive em Mim, e ele traz uma frase nesse livro que talvez exemplifique melhor aquilo que Abraão estava querendo dizer, aquilo que ele estava vivendo, e que muitas vezes eu e você também vivemos isso. A frase dele diz assim: quando a tragédia acontece e não conseguimos ouvir nada além do som da agonia, quando a coragem foge pela janela e o mundo parece ser um lugar hostil, nenhuma palavra, por mais sincera que seja, é suficiente para proporcionar qualquer conforto ou consolo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui com Abraão, né? Deus trouxe para ele essa palavra de consolo, Deus trouxe para ele essa promessa, e nada daquilo que Deus disse, nada daquilo que Deus falou foi suficiente para trazer ao coração de Abraão a paz, a tranquilidade que ele precisava. As circunstâncias em que ele estava vivendo trouxe para ele agonia. A esperança dele, como vai dizer o autor aqui, fugiu pela janela, né? E o mundo, aquilo que estava ao seu redor, era um lugar hostil, onde não havia mais saída, onde não havia mais jeito. Então nenhuma palavra que o Senhor pudesse falar para ele talvez ia servir de consolo para a vida dele. E quantas vezes isso não acontece na minha vida e na sua vida? O Senhor está todo dia trazendo uma palavra, falando para nós: não tenha medo, eu sou contigo, meus planos vão se cumprir na sua vida, né? Não é o fim, né? Eu tenho controle de todas as coisas. Mas parece que nada traz paz para o nosso coração, parece que nada acalma a nossa alma angustiada, nada acalma a nossa alma aflita, porque nós estamos olhando para as circunstâncias, nós estamos olhando para aquilo que está na nossa frente, e como nós não conseguimos enxergar o nosso futuro, nós ficamos desesperados e o medo toma o nosso coração, né? Então, muitas vezes isso acontece com a gente, né? E nós, muitas vezes, nós vamos passar por momentos como esse que Abraão passou, né? Vai ter momentos na nossa jornada de fé que nós vamos olhar para frente, nós vamos olhar para as circunstâncias e nós vamos encontrar dias inconsoláveis como Abraão. Nós vamos ter medo, nós vamos nos decepcionar, nós vamos entrar em crises de depressão, nós vamos nos frustrar, nós vamos ter dúvidas: será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será mesmo que é isso que o Senhor preparou para a minha vida? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai mudar a minha história? Né? Nós vamos passar por muitas experiências profundas durante a nossa vida, mas essas experiências profundas, elas vão contribuir para o meu e para o seu crescimento espiritual. É isso que nós precisamos entender, que muitas coisas que nós passamos, que nós vivemos, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E
Acho que o maior problema, o maior defeito nosso, como foi o de Abraão, é esquecer o Deus que a gente serve. Nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus que é fiel, nós servimos a um Deus que é justo, nós servimos a um Deus que não mente, nós servimos a um Deus que cumpre aquilo que Ele promete, né? E isso deveria trazer paz, isso deveria trazer tranquilidade para o coração de Abraão e deveria trazer tranquilidade para o nosso coração. O texto, ele vai continuar dizendo lá, depois Deus faz a promessa novamente, que ele já havia feito, né, para Abraão, e aí Abraão ainda questiona Deus, como é que isso poderia acontecer. E aí Deus, conhecendo o coração de Abraão, Deus então dá uma resposta a Abraão. Ele diz assim, versículo de número 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Gente, eu acho isso maravilhoso, porque Deus já havia feito essa promessa para Abraão lá no capítulo de número 12. E agora Deus confirma novamente aquilo que ele faria na vida de Abraão, né? É como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, você passou por tudo isso, mas eu não me esqueci de você. Aquilo que eu prometi para você, Abraão, eu disse que eu faria e eu vou fazer na sua vida. Você vai abençoar todos os povos da terra. Você, Abraão, vai ser pai de tanta gente, que você jamais será capaz de conseguir contá-las. Então, quando Deus ele faz uma promessa, o Senhor ele cumpre todas as suas promessas. Nós precisamos entender que o Senhor ele está falando isso para mim e para você hoje. Todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor tem para a sua vida, Ele vai cumprir. Por mais que às vezes a gente não consiga ver a mão de Deus agindo, o Senhor trabalhando em nosso favor, não significa que Ele não esteja trabalhando ao nosso favor. Deus ele tem o controle de toda a história. Como eu já disse, o Senhor ele sabe o que aconteceu no passado, o Senhor ele sabe o que está acontecendo aqui nos nossos dias, e o Senhor ele sabe aquilo que vai acontecer ainda no futuro. Então Deus ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Portanto, cabe a mim e cabe a você, nesse período que nós estamos enfrentando, de pandemia, de crise, de desespero, de medo, confiar no Deus que nós servimos, depositar toda a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus que tem o controle de tudo, que sabe tudo. Porque nós precisamos entender que na hora certa, no momento certo, Deus ele vai agir em nosso favor. Deus ele vai cumprir os planos e os propósitos dele, e nada vai impedir que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Por isso ele está dizendo para mim e para você hoje que estamos passando por isso: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Para a gente concluir, eu pergunto para você: aonde é que você está depositando a sua fé? Aonde é que você está depositando a sua confiança? Aonde é que você está depositando a sua esperança? Aonde você está jogando a âncora para segurar o seu barco, o barco em que você está vivendo? Aonde você está fazendo isso? Você está colocando tudo isso na sua força? Você está colocando tudo isso no dinheiro que você tem? Você está colocando tudo isso
na sua inteligência, na sua forma de agir, na sua forma de pensar? Ou será que você está colocando toda a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no único que pode nos guardar, no único que pode nos proteger, no único que pode cumprir tudo aquilo que Ele tem para mim e para você? Será que eu e você estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Jesus? Ou será que nós estamos confiando na força dos nossos braços, na nossa capacidade, na nossa inteligência? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Como é que nós temos lidado com as circunstâncias do dia a dia? É confiando no Senhor, é depositando a nossa esperança nele, ou querendo resolver as coisas por nós mesmos? Sabe o que Abraão fez? O texto, versículo de número 6, ele termina dizendo assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. E sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que Deus ele cumpriu tudo aquilo que ele havia prometido para Abraão. A partir de Abraão, Deus selecionou um povo, e esse povo ele abençoou todos os povos da terra. E é por causa dessa promessa que Deus fez para Abraão que hoje eu e você estamos aqui assistindo essa aula, ouvindo essa mensagem, ouvindo a palavra que o Senhor tem trazido para nós no dia de hoje. É porque Deus fez uma promessa para Abraão e ele cumpriu lá. E isso se cumpre até os dias de hoje. Nós fomos impactados e alcançados pelo amor de Deus por causa da promessa que Deus havia feito para Abraão. E Abraão, o pai da fé, ainda hoje abençoa todos os povos da terra. Então o Senhor ele está pedindo para mim e para você: confie em mim, acredite em mim, deposite a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em mim, Senhor Jesus Cristo, porque eu sou o único que pode trazer paz, tranquilidade para o seu problema, para a sua angústia e para o medo que você tem enfrentado. Nós precisamos acreditar no Senhor e confiar que o Senhor ele tem o melhor para nós. Ei, entenda uma coisa: nada do que acontece na minha vida e na sua vida é por acaso, seja bom ou seja ruim. Todas essas coisas que acontecem nas nossas vidas é porque o Senhor tem um plano, é porque o Senhor ele tem um projeto, e nós precisamos confiar que o arquiteto do mundo, o criador de todas as coisas, aquele que tem o controle de tudo na palma das mãos, tem o melhor para mim e para você. Por isso, não tenha medo. Deus está no controle de todas as coisas e no final tudo vai dar certo. Se não der certo, é porque não é o fim ainda. E um dia nós estaremos com o Pai para juntos louvá-lo, engrandecê-lo por tudo que ele tem feito e por tudo que ele faz na nossa vida. E o dia que nos encontrarmos com ele, não vai haver mais medo, não vai haver mais angústia, não vai haver mais ansiedade, porque lá no céu, onde nós estaremos com o Pai, nada disso existe. Lá só existe amor, lá só existe paz, lá só existe tranquilidade. E um dia nós desfrutaremos disso. Portanto, deixe que o Espírito Santo de Deus ele tome o seu coração. Deixe que a palavra de Deus encontre um espaço no seu coração para que essa palavra ela venha frutificar. E quando nós tivermos que lidar com situações adversas que não nos agradam, nós possamos confiar e depositar a nossa fé em Jesus Cristo. Como Abraão fez, ele creu nas promessas do Senhor. E eu e você também precisamos crer. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações nesses dias que nós temos enfrentado, dias tão difíceis para nós, Pai. Deus, o Senhor conhece a vida do irmão e da irmã que está acompanhando essa aula de hoje. O Senhor conhece os medos, as angústias, as aflições
que cada um enfrenta, Deus. E eu quero te pedir que em nome do teu Filho Jesus, pelo poder que há na tua palavra que foi ministrada aqui, Senhor, nesse dia, que o Senhor possa, Senhor, trazer tranquilidade, que o Senhor possa trazer paz através dessa palavra para as pessoas que estão nos acompanhando, Deus, e que o teu Espírito Santo, Senhor, tire todo esse sentimento de medo, tire, Senhor, toda a angústia, tire, Senhor, toda a ansiedade que tem tomado os nossos corações, Pai, e que nós possamos entender, e que nós possamos confiar, e que nós possamos descansar na Tua palavra, que nós possamos descansar nas Tuas promessas, que nós possamos descansar, Senhor, no Deus que é justo, no Deus que é fiel, no Deus que não mente, num Deus que cumpre todas as coisas e num Deus que tem o controle de todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por essa aula, nós te agradecemos, Deus, por cada vida, Senhor, que está acompanhando esta aula, que em nome de Jesus, a sua vida seja ainda mais e mais abençoada e que nós possamos juntos, Senhor, continuar crescendo na fé e no conhecimento da tua palavra, para que dia a dia possamos vencer as adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Eu oro e te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Sendo assim, eu quero te abençoar nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que somente Ele pode nos dar. Deus te abençoe. Obrigado por estar comigo até o finzinho dessa aula e, mais uma vez, curta, compartilhe, mande para um amigo, para uma amiga, para um colega, para que essa pessoa também possa ser grandemente abençoado como nós fomos aqui neste dia. Bom, beijo no seu coração e até mais.